Galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma videoaula de resolução de exercícios, nessa ocasião sobre o assunto medidas de calor, conceito de energia e cálculo da quantidade de calor. Eu sempre digo que nessas aulas de atividades é importantíssimo você acessar primeiramente a aula conceitual sobre o assunto. Se você não assistiu esta aula conceitual, acesse a playlist Termoquímica em nosso canal e assiste-a para que possa ter um melhor aproveitamento desses exercícios, dessas atividades. Vamos ao que interessa, exercício número 1. A energia mínima necessária que uma pessoa comum deve adquirir por dia para a manutenção de suas funções vitais durante um dia é, em média, 2.100 quilocalorias. Claro, este valor aqui é um valor que pode variar de pessoa para pessoa, porque cada um tem as suas particularidades, cada organismo tem as suas particularidades e cada pessoa tem as suas particularidades no seu dia a dia. Mas aqui é uma pessoa comum, 2.100 quilocalorias. E aí o exercício pede para nós convertermos essas calorias em apenas calorias, não em quilocal, em joules e em quilojoules. Então, eu havia dito para vocês na aula conceitual que quilocal, esse K é um prefixo grego que indica 1000. Então, isso aqui indica 1000. 2.100 quilocalorias. Para eu transformar apenas em calorias, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai ser, multiplicar por 1000 é tranquilo. Veja, eu repito o número aqui e acrescento os 3 zeros justamente porque eu estou multiplicando por 1000. Ou então faço a vírgula caminhar 3 casas aqui, porque são 3 zeros aqui. Então, vai dar 2.100.000 calorias, esses 2.100 quilocalorias. E em joule, lembra que eu havia dito para vocês que uma caloria é equivalente a 4,186 joule. Nós vamos trabalhar com este valor aproximado, é o que se faz praticamente em todos os livros, todos os concursos, todas as provas. Nós vamos aproximar isso aqui para 4,2. Então, uma caloria equivalente a 4,2 joule para facilitar os cálculos. Então, para transformar isso aqui para joules, eu vou multiplicar por 4,2. Então, observe, multiplicar por 4,2 é um cálculo tranquilo. Eu não vou trabalhar com esses zeros a princípio, eu vou trabalhar apenas com 21. Então, observe, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Eu somo 2, aqui dá 8 e aqui o 8. E vou acrescentar esses zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que observe que aqui tem uma casa após a vírgula. Então, eu vou pegar a vírgula e voltar uma casa aqui. Então, este valor de 2.100 quilocalorias em joule vai me dar aqui 1.000 e aqui milhões. 8.820.000 joules. E para transformar em quilojoule, eu vou cortar 3 zeros aqui, porque dividir por 1000, transformar para quilojoules, eu divido por 1000. Então, dividir por 1000 é tranquilo. Pego a vírgula, volto 3 casas. Está aqui, 1, 2, 3. Vai dar 8.820 quilojoules. Muito bem, eu deixei aqui separadinho para vocês esse exercício número 2, usando exatamente o mesmo raciocínio, só que aqui neste caso, vamos ler. No caso da pessoa ser um atleta profissional, essa demanda de energia pode subir até 5.400 quilocalorias. Transforma esta medida de energia em unidade de cal, joule e quilojoule. Então, lembra aquilo que eu falei? A quantidade de energia necessária para uma pessoa, isso depende muito, é muito variável e muito particular de pessoa para pessoa. Nesse caso, um atleta profissional, a demanda já é 5.400 quilocalorias. Você vai fazer exatamente o mesmo raciocínio, você vai transformar
esses 5.400 quilocalorias, como nós fizemos, para apenas calorias e depois para joules e depois para quilojoules. Fica aí para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí nos comentários para lhes ajudar na medida do possível. Agora eu separei aqui um outro exercício para eu resolver, explicando e aplicando o conhecimento a vocês. Então vamos ler. Para o seu banho de meia hora, claro, jovem, adolescente, tem muita sujeira no corpo para poder tirar, então o banho tem que ser muito demorado, gastar muita água, gastar muita energia elétrica. E aí os pais amam quando vocês fazem esse tipo de coisa. Vamos pegar aqui, ó. Para o seu banho de meia hora, seu chuveiro tem que aquecer em média 200 litros de água, da temperatura de 15 graus Celsius para 40 graus Celsius. Calcule essa quantidade de energia em calorias e em joules. Então, aqui nós temos um exercício de quantidade de calor que é dado por esta equação. Quantidade de calor, a massa do material da substância ser aquecido, calor específico vezes a variação de temperatura. Veja que esse meia hora aqui está aqui só para zoar com os adolescentes que demoram no banheiro. Não entra no cálculo aqui o tempo, tá? Então, a pergunta é a quantidade de calor. A massa é a massa de água que está sendo aquecida, 200 litros de água. Então, pega aqui 200 litros de água para a água e apenas para a água, somente para a água. 200 litros equivale a 200 quilogramas e esse K indica 1000, para transformar em gramas vai ser 200.000 gramas, tá? Eu preciso trabalhar em gramas porque o calor específico das substâncias, que nesse caso é a água, é dado em gramas. Uma calorias por grama graus Celsius. Uma caloria, no caso, para a água. E o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que nesse caso, a temperatura final vai ser 40 graus Celsius e a temperatura inicial 15 graus Celsius. 40 menos 15 me dá 25 graus Celsius. Então, o ΔT é 25. Vamos substituir todos os valores na equação e determinar a quantidade de calor. Quantidade de calor, a massa de água, 200.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, e vezes a variação de temperatura, 25 graus Celsius. Muito bem, então nós temos o grau Celsius divide com esse grau Celsius, a gramas divide com essa grama aqui, vai me sobrar apenas calorias, que é a unidade de quantidade de calor. Esse cálculo é um cálculo fácil de ser feito. Observe, 200.000 vezes 1 vai dar o próprio 200.000. 200.000 vezes 25, veja, eu faço 2 vezes 25. 2 vezes 25 é 50. E aí eu acrescento os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai me dar 5 milhões de calorias. E se eu quiser fazer em quilojoule, isso aqui vai ser 5.000, aliás, se eu quiser em quilocalorias, vai ser 5 quilocalorias. Agora, o exercício não pede em quilocal, o exercício pede em joules. Então, para transformar em joules, eu multiplico por 4,2. Multiplicar por 4,2, lembra que eu falei para vocês, eu vou fazer o cálculo com 5, depois trabalho com os zeros. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. Então, eu somo, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 2. E aí, o que eu vou fazer? Acrescentar esses 6 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui tem uma casa após a vírgula, eu volto a vírgula aqui uma casa. Então, vai ser, vamos fazer a leitura deste número, 1.000 milhões. 21 milhões de joules. Se eu quiser transformar em quilojoules, eu corto esses 3 zeros porque eu estou dividindo por 1.000. Vai ser 21 apenas seguidos de 3 zeros. 21.000
quilojoules. Muito bem. Agora eu separei aqui, evidentemente, outro exercício para você fazer sozinho e, se precisar da minha ajuda, me peça aí nos comentários. Ó, agora supõe que um dia desses você resolva prolongar mais o seu banho, você está mais sujo, então você precisa tomar um banho mais demorado, se limpar muito bem. E o seu banho vai para 50 minutos e a quantidade de água gasta é de 300 litros de água. Qual o valor da energia gasta? Então você vai fazer o mesmo raciocínio. Você vai calcular a quantidade de calor, a massa de água. A massa de água é 300 litros, que é equivalente a 300 quilogramas, que você vai transformar em gramas, 300 mil gramas. O calor específico da água é 1 e o ΔT subentende que é o mesmo, né? De 15 graus Celsius para 40 graus Celsius. 40 graus Celsius é uma temperatura interessante para a água do chuveiro. Agora vai dar uma escaldada no couro da pessoa, mas tem gente que adora a água quente. Eu, pelo menos, particularmente, já não sou muito chegado. Mas deixa isso para lá, você vai fazer esse exercício aqui, exatamente seguindo o mesmo raciocínio do 3. E o exercício número 5 também segue o mesmo raciocínio. Só que aqui, imagine que você precisa tomar um banho rápido. E aí aprenda a tomar banhos mais rápidos. Aqui, ó. E se o banho for de 15 minutos, gastando apenas 100 litros d'água? Qual o valor desta energia? Mesmo raciocínio. Aí você vai comparar. Ó, meia hora, você gasta 200 litros de água. 50 minutos, gasta 300 litros de água. Aí um banho de 15 minutos, 100 litros de água, um banho considerável. Se você fosse europeu, um banho desse aqui, sinceramente, os caras iriam te condenar por tomar um banho gastando 100 litros de água. Agora, imagina gastar aqui 300 litros de água. Mas como o nosso país é um país abençoado, temos água de sobra e tudo que temos de sobra acabamos esbanjando, então nós podemos nos dar esse privilégio de esbanjar. Bom, vamos ao exercício número 6. Ao queimar uma certa quantidade de gás de cozinha, você injeta 5 quilocalorias em uma massa de água equivalente a 200 ml. Considerando que essa água estava inicialmente com temperatura de 15 graus Celsius, qual será a sua temperatura final? Então, observe aqui, o exercício já muda um pouco. Ó, nós temos a quantidade de calor gasto, que é 5 quilocalorias, que transformando em calorias dá 5.000 calorias. Aí nós temos a massa de água, que é 200 ml, lembra? Para água, apenas para água. A densidade é 1:1, 200 ml vai ser 200 gramas de água. Muito bem, 200 gramas. E, bom, esse G aqui ficou bem feião aqui. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui, porque ninguém merece um G tão feio desse. E o calor específico da água sempre é uma caloria por grau Celsius. E o ΔT vai ser a pergunta. O ΔT é a pergunta. Nós temos o quê? Nós temos a temperatura inicial. Nós temos o TI, que é de 15 graus Celsius. Mas o ΔT nós não temos. Vamos determinar o ΔT para depois, então, calcularmos a temperatura final. Vamos aplicar a equação, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. A pergunta está aqui agora, ó. Essa é a pergunta. A quantidade de calor, 5.000 calorias. A massa, 200 gramas. O calor específico, 1 caloria por grau Celsius, vezes o ΔT. Então, observe, essa calorias corta com essa calorias, essa grama com essa grama, sobra só o grau Celsius, que é a unidade de temperatura. 200 vezes 1 dá o próprio 200. Eu vou passar o 200 para lá, para o outro lado, observe, ele está multiplicando, ele passa dividindo, fica 5.000 divididos por 200, igual o ΔT. Eu divido aqui
esta centena com essa centena. 50 dividido por 2 vai me dar 25. Então, 25 graus Celsius é o valor do ΔT. Agora, eu tenho o valor do ΔT, eu não tenho o valor da temperatura final que ele está me perguntando. Então, vamos determinar qual é o valor da temperatura final. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, para não confundirmos. Então, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, observe, eu tenho o ΔT, que é 25. E a temperatura final eu quero saber, e a temperatura inicial tenho que é 15 graus Celsius. Então, observe, eu vou passar o 15 para lá, ele está subtraindo, ele passa somando. Então, vai ficar 25 mais 15 igual a temperatura final. 25 mais o 15 vai me dar 30, 40. 40 graus Celsius é a temperatura final. Muito bem, meus estimados alunos. Claro, eu deixei aqui, separei um outro exercício para que você possa se divertir. Mesmo raciocínio. Exercício número 7. Considere o exercício anterior. Nesta nova situação, você quer aquecer 500 ml de água e, para isso, injeta 8 quilocalorias. Qual será a temperatura final da água? Então, nesse exercício número 7, aplicando o mesmo raciocínio, você tem o calor, você tem a massa de água e você tem o calor específico, você vai achar o ΔT. Então, o calor vai ser 8.000 calorias, a massa de água vai ser 500 gramas, aqui é 1. Você faz o mesmo raciocínio, no final você vai achar o ΔT, e daí no final você tem a temperatura final menos temperatura inicial. Essa vai ser a pergunta, você vai achar isso aqui. Esse valor você vai colocar aqui, a temperatura inicial a gente já sabe que é 15 graus Celsius, porque equivale ao exercício anterior. Então, de posse desse e desse, você pode encontrar esse aí. Isso aí, meus estimados alunos, bom trabalho, mãos à obra e até a próxima.